Então, o Catarinense nasceu sendo uma composição de aquisições, também os produtos que já tinham interno dentro da farmácia. O produto Melagrão, ele é mais antigo que a própria empresa. Eu brinco que uma empresa familiar, todo almoço é uma reunião de negócios. Invariavelmente, a gente toda terça almoça na casa da minha mãe. Todas as famílias vão lá e almoçam lá. Então, invariavelmente, a gente acaba falando sobre como é que está acontecendo. E aí você pega o portfólio do Catarinense, ele hoje, mais de 60% dele, ele é de suplementação. E a gente não fugiu do propósito. Essa é a fonte de saúde do Brasil, que é o nosso propósito, né? De levar essa saúde a todos os brasileiros. Mas continuamos sendo fonte de saúde. Então hoje o Melagrão, o Sadol, o Bálsamo Branco, eles são uma pequena parte da empresa. O Melagrão é o nosso sobrenome, é o nosso carro-chefe de sobrenome, mas hoje ele não é o que mais fatura. Em 1945, uma fonte nasceu em Santa Catarina. E não era de água, mas de saúde. De uma pequena farmácia do interior, surgiu a dona de um xarope que eu tenho certeza que você já usou, ou já pelo menos ouviu falar. O Melagrião. Quase 80 anos depois, a empresa catarinense é uma das maiores farmacêuticas nacionais e quer ir ainda mais longe. O plano é dobrar o faturamento até 2029 e alcançar o primeiro bilhão de reais em receita. À frente desse novo capítulo está o Alexandre Bornstein Silva, o CEO e membro da 4ª geração da família. Um legado que une tradição e inovação. E é essa a história que nós vamos ouvir hoje. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este é mais um episódio do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui no Do Zero ao Topo, contar um pouco da sua história, da história da empresa, da sua família de sucesso. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Contar do Catarinense eu sempre gosto de fazer, né? E é uma história de quase 100 anos Sim, que você tem para contar, que começou muito antes de você, mas eu queria que você contasse, ajudasse a trazer um pouco para quem está ouvindo, um pouco dessa história, né? Como que foram os primeiros anos ali da história dessa empresa, que é muito mais do que o seu produto mais conhecido, sim, que é o Melagrião. Sim. Começou com o meu bisavô, né? Ele era um dos grandes empreendedores que Joinville já teve e o Brasil já teve. Ele fundou uma rede de farmácias em 1919, né, na região, e ele estava em Curitiba e Joinville. Depois ele desfez a sociedade, em Curitiba ele só ficou com a região de Santa Catarina e formou a Drogaria e Farmácia Catarinense. E à época não tinham grandes fornecedores de medicamentos, então se fazia muita coisa manipulada dentro das farmácias. Então ele gostava muito dessa manipulação. Então era natural já trabalhar com produtos dentro da farmácia. E aí em 1945 o governo editou uma lei proibindo a confecção de produtos farmacêuticos dentro de estabelecimento comercial, né? Então ele proibiu você manipular esses produtos químicos dentro das farmácias. Então, como ele era um empreendedor, ele não ficou com medo, ele simplesmente fundou aí o Laboratório Catarinense, né? Então já são 80 anos de empresa de indústria farmacêutica, né, da qual hoje a minha família comanda, né, o Catarinense. A parte do comércio hoje, ela está com meu tio, como eu havia comentado, né? Então quem toca lá é meu tio, meus primos. Então societariamente não tem mais nada a ver, né? Mas assim, somos grandes clientes, grandes fornecedores, um pelo outro. É tudo né? família ali, tudo mais outro, ou menos. exatamente. Mas a gente é independente e atendemos o mercado inteiro do Brasil, todas as farmácias, todas as redes de farmácia. Então teve esse início ali, começou como uma farmácia, é uma empresa de saúde ainda, Sim. né? Mas depois dessa separação, dessa cisão, como que foi o momento de criação desse produto, que é um produto icônico? Na época, como eu comentei, várias farmácias elas faziam produtos. E como a região foi colonizada por alemães, italianos,
é uma população, essa cultura, ela tem uma cultura de trabalhar com plantas, né? Então tinha algumas farmácias que elas existiam porque elas vendiam um produto à base de plantas. Então, por exemplo, tinha uma farmácia que produzia o Sadol, produzia o bálsamo branco, tinha uma outra que produzia o camomila e outra que produzia o melagrão, que na verdade chamava Agriomel, lá nos fins, né, em 1900 e bolinha. E aí, como essas farmácias elas iam morrer, ele comprou essas farmácias por duas ocasiões. Primeiro, pelo estabelecimento comercial, e segundo, também porque ele queria a fórmula. Então, ele trouxe essas fórmulas para dentro. Então, o Catarinense nasceu sendo uma composição de aquisições, né? E também os produtos que já tinham interno dentro da farmácia. Então, o produto Melagrão, ele é mais antigo que a própria empresa. Né? Assim como camomila, assim como bálsamo branco, assim como Sadol. Os nossos grandes produtos tradicionais são mais antigos que a empresa. E a empresa também é mais antiga que você, mas você nasceu e cresceu já vivendo nesse ambiente de uma empresa familiar. Como que foi essa infância, ouvindo sobre o negócio na mesa de almoço, ouvindo sobre o negócio nos corredores, imagino, durante as férias, o tempo todo? Olha, nas férias, eu me lembro que meu pai pegava a gente e levava para trabalhar na indústria, né? E aí a gente sentava, eu e meus irmãos, tenho mais 2 irmãos. E a gente é muito próximo, é menos de 2 anos para cada um. Então imagine a festa que eram os 3 juntos. E a gente ia para a produção e ficava colocando ou o rótulo do Melagrião ou colocando os frascos dentro do cartucho. Obviamente que depois a gente tinha um monte de gente para arrumar o que a gente tinha feito errado. Né? Na época, as vigilâncias, as coisas permitiam, né? Não tinham todo esse rigor. Então a gente brincava trabalhando, né? E eu brinco que uma empresa familiar, todo o almoço é uma reunião de negócios. Isso até hoje. E, invariavelmente, a gente toda terça almoça na casa da minha mãe. Todas as famílias vão lá e almoçam lá. Então, invariavelmente, a gente acaba falando sobre como é que está acontecendo. E as crianças vão naturalmente escutando. Então, eu converso com a minha esposa em casa, como é que foi o dia? O meu dia é a empresa. Então, eu comento como é que foi o dia das empresas e eles estão escutando, eles estão sabendo. Então, eu digo que quem nasce numa família empreendedora, né, ele acaba já, desde pequeno, tendo o ambiente de negócios. Então, com os meus, eu desde pequeno, eu peço para eles entrarem na farmácia e acharem os nossos produtos. É uma forma de que eles começam já a buscar e ver, e aí eles começam a fazer perguntas, mas por que o produto não está tão bem exposto? Por que ele está aqui? Por que não? E conforme eles vão amadurecendo, as perguntas ficam mais difíceis. Mais complicado de responder. Mais complicado de responder, e é legal, isso que é bacana. E você falou um pouquinho desse ponto, né, de trazer os seus filhos para o negócio e de como era a relação também com seu pai, levando você e seus irmãos. Mas eu queria saber como que foi a sua entrada no negócio, que você entrou em 2003, certo? Logo depois da faculdade. Sim. Em algum momento na sua vida você pensou em trabalhar com outro setor, fazer outra coisa? Ou era um caminho que não tinha muito como escapar? Eu sempre pensei em trabalhar nas empresas, porque na época nós tínhamos 3 empresas. Tinha uma empresa de confecção, o laboratório, né, que assim como era chamado, e a AB Plast. Hoje a gente não tem mais a de confecção. Eu comecei a trabalhar na de confecção. A gente fechou essa indústria, era uma indústria menor, o mercado chinês estava entrando no mercado, a gente decidiu fechar esse ramo. E aí eu entrei no Catarinense lá em 2005, 2006, fiquei 2 anos trabalhando em confecção. Teve uma outra experiência, né, recém-formado, uma experiência completamente já de gestão, de tocar um negócio, praticamente era eu e minha mãe. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser vir trabalhar nas empresas. Então, eu fiz faculdade em São Paulo, fiz aqui na FGV, e assim que acabou, eu fui embora para Joinville, né? E fui trabalhar já. E você entrou em que área exatamente dentro da empresa? Eu entrei na área de compras. E foi muito legal, porque um comprador tinha pedido demissão, e aí ele comprava matérias-primas e material de embalagem. E aí meu irmão meu irmão do meio estava no laboratório, ele falou assim, Alexandre, assume essa área, porque é uma área que vai te dar uma visão holística da empresa. E aí foi muito interessante, porque como eu comprava matéria-prima, eu comecei a entender
como é que se compõem os produtos. Material de embalagem, quais são os materiais que você embala seus produtos. E também, conforme a demanda que eu compro mais ou menos, eu sei se as vendas estão indo bem, né, ou a produção está caminhando de acordo com as vendas. Então, me deu uma visão bem holística do processo. E depois fui galgando e indo para finanças, né? E aí depois fui assumindo a área de finanças até virar diretor administrativo financeiro das duas empresas, que a AB Plast existe até hoje, é uma empresa que faz embalagens plásticas para nós e para a indústria de cosméticos. Então, catarinense hoje significa uns 14% do faturamento da AB Plast, então ela vende realmente para terceiros. E eu era o diretor das duas, administrativo financeiro, né, até a decisão do meu irmão de ir para o mundo público. Né, que ele decidiu ser prefeito. E ganhou, e virou prefeito de Joinville, ainda é hoje. E aí eu fui fazendo uma transição para a presidência, isso foi em 2020 que eu assumi. E como que foi esse processo de sucessão dentro da empresa? O seu pai ainda era o presidente quando você assumiu? Ele já tinha Não, meu pai já tinha passado o bastão para o meu irmão, Adriano, ele era o presidente, né, e o André era o presidente da AB Plast, meu outro irmão, só que o meu irmão ele foi aflorando esse lado do altruísmo dele, de que ele queria ir para a área pública, né? Quem conhece ele sabe que isso estava muito aflorado. E aí chegou um momento de que ele era a oportunidade, né? Que tinham convidado ele. E nós sentamos e foi muito natural. Falei, olha, então você segue o teu rumo e me ensina aqui o que eu preciso melhorar ou não para assumir a presidência. Então foi assim, os dois foram treinando as suas novas vagas durante um ano e pouco. Foi crescendo de uma forma meio orgânica mesmo. Foi, em 2019 ele foi deixando eu já na presidência sem ter fato, né? Eu tocando o dia a dia, mas sem estar de fato. E em 2020 eu assumi realmente como presidente. Então foi um ano de transição bem intensa. Tem um lado muito complicado de trabalhar em empresa familiar, porque você acaba misturando família com gestão, com negócio, né? É isso que você falou, todo almoço vira uma reunião de negócios, mas também tem um lado muito positivo que você está sempre com acesso direto às pessoas que já passaram pelo que você está passando, por todo um time de gestão empresarial. Como que você faz? Quais lições você aprendeu da sua família que já esteve também à frente da gestão do negócio? A primeira lição, hoje, parece muito clichê, mas é muito, muito real, é que assim, você tem que cuidar das pessoas. Né? Os produtos eles estão lá, mas se não tiverem boas pessoas para produzirem, para fazer a coisa acontecer, a empresa não prospera. Então a cultura é muito forte. Dentro da nossa empresa a gente mantém 3 valores: alegria, humildade e honra. Então, o que é alegria? É transformar o ambiente num bom ambiente de trabalho. Ah, não tem pressão, não tem cobrança? Tem pressão, tem cobrança. Mas saiba fazer isso de forma alegre, de forma tranquila, não transforma o ambiente numa coisa ruim. Até porque a gente passa muito mais tempo, né, em trabalho do que a própria família. Não você, né? Eu com a família... Hoje já estou só eu e minha mãe praticamente no dia a dia. Humildade no sentido de que ensinar e aprender a todo momento. Não importa a cadeira que você está sentada, né? Uma empresa que tem 80 anos, aquela cadeira, no mínimo já passaram 4 gerações. Né? 3 gerações, tu é a 4ª sentada naquela cadeira. Então não adianta você achar que você sabe tudo, não adianta você... Né? Então assim, humildade no bom sentido. E honra, se você falou, cumpra. Né? Não precisa estar escrito a sua assinatura no papel. Se você prometer um prazo, cumpra. Se você prometeu para o cliente, cumpra. Promessa é dívida, faça acontecer. Então a gente trabalha com esses 3 valores, são muito latentes lá dentro, e é dessa forma que a gente cultiva essa nossa relação, né, com os nossos colaboradores. Que a gente tem lá dentro colaborador que já está na 4ª geração. O bisavô dele começou a trabalhar com o meu bisavô. E ele está trabalhando. Né? Então, assim, é muito legal essa relação, isso mostra que a gente está fazendo uma coisa muito boa. Que as pessoas... Quem é que deseja um local ruim para o seu filho trabalhar, né? Não existe, né? Todo mundo deseja só o melhor para o seu filho. Então, se ele está desejando que o filho trabalhe onde ele trabalha, é porque a gente está fazendo coisas boas. E para o filho também, né? Para ele aspirar a trabalhar no mesmo lugar que o pai, tem que ver o pai feliz. Pai feliz. O pai, a mãe ali, exatamente. Tem que ter visto uma pessoa e também tem que ver trabalhando. Que a empresa está atual.
Sim. né? Se a empresa está velha, ele não quer trabalhar. Ah, aquilo ali não me representa, ela não está atual. É que é o grande desafio, né? 80 anos. Por isso que um rebranding, né, que a gente fez esse ano. A gente já fez vários rebrandings nos 80 anos, então era natural você fazer. Então você transformar a empresa atual como ela é hoje, né? Depois eu volto num outro assunto, mas assim, hoje eu tenho 2 conselhos, né? A gente tem um conselho familiar, meu pai é o presidente, do qual está meu pai, meus irmãos, minha mãe e eu, né? Então ali cada um vota, cada um tem 20%, né, do voto, do ônus e do bônus, certo? Então a gente precisa tomar grandes decisões, você leva lá e toma a decisão. E a gente faz todo mês. Então todo mês eu tô mostrando os resultados do mês como aconteceu. Estou prestando contas, né? Eu e a diretoria. E aí são as 2 empresas que prestam essa conta. E aí no Catarinense eu senti necessidade de criar um conselho consultivo. Porque é difícil você na família, às vezes, um pai te pressionar de uma forma mais com rigor, sem achar, né? Porque tem o lado familiar. Sim. Você também tem que saber que você pode estar ninguém te pressionando da forma correta. Então a gente criou um conselho consultivo, do qual só participa, são 2 conselheiros independentes, e a diretoria, ninguém da família, apenas eu mas não estou como família, eu estou como presidente. E ali são as grandes, eu digo os grandes sparring, né, onde a gente bate, a gente apanha e a gente pensa bem estrategicamente a empresa e depois valida com a família. É uma forma de governança bem legal. Sim, serve para ajudar a dar uma refrescada também, né? Refrescada e Pessoas de fora. atualíssimo, né? Eu tenho 2 executivos de alto calibre que estão super atualizados com tudo, nos provocando, nos questionando, nos cobrando. É essencial. Senão a gente fica acomodado, né? E Alexandre, você falou que desse conselho, seu pai e sua mãe fazem parte. A sua mãe também tem um lado bastante empreendedor, né? Ela trabalhava ali na empresa, na indústria têxtil, você falou, junto com você. Então, o seu pai e a sua mãe, os 2, sempre trabalharam de alguma forma juntos. Sim. Minha mãe é da família herdeira das empresas. Só que à época, mulher não se trabalhava na indústria, né? Nós estamos falando aí de alguns anos atrás, umas décadas atrás. Então ela cuidou dos filhos. Eu, como sou mais novo, assim que eu estava já no 2º grau, tinha pouca demanda, ela começou a trabalhar numa empresa de confecção que era o que meu pai tinha feito. E ele era o presidente do Catarinense. Enfim, depois essa empresa não foi para frente, e aí ela começou a trabalhar no Catarinense comigo, de volta, porque a gente trabalhava junto. Então hoje ela faz aquela carteira de compras que eu fazia. Que ela compra matéria-prima e embalagem para o Catarinense. Ela que faz essa compra. Que bacana. Até hoje. Então a família continua atuante mesmo. Continua atuante. Ela vai todo dia lá, bate o cartão. E, Alexandre, um outro ponto também que eu acho que é interessante. Nesses 80 anos de história, a empresa passou por muitos momentos de altos e baixos. Né? Só na década de 80, não sei quantos planos econômicos passaram também. Então, eu sei que isso é um pouco antes de você também, mas que histórias que você ouviu das dificuldades que a empresa viveu nos seus primeiros anos ou primeiras décadas de vida? Certo. Vou voltar um pouquinho do início. Eu acho que onde meu bisavô foi muito inteligente, como eu falo, um empreendedor tem que ser muito inteligente, ele fez uma empresa com propósito já desde o início. O propósito do Catarinense é ser fonte de saúde. Então, com esse propósito em vista, né, cravado até dentro da próprio logo da empresa, que ele colocou dentro do logo para ninguém esquecer, isso com o tempo a gente foi limpando, você passa intempéries, mas você sabe exatamente para onde você está indo. Então, assim, nunca se duvidou que a gente ia fazer outro tipo de produto que não fosse ligado à saúde, né? Então, assim, o Brasil, ele é altos e baixos, toda a história, basta você estudar a história, você sabe de todos os momentos de altos e baixos. Oportunidades a mil, mas com muitos desafios. Então, é muito natural, meu pai conta as histórias de tantos planos econômicos que tinham que passar, do overnight, que a inflação galopante, né, que um ano que ele vendeu um monte de almanac Sadol, que é um almanac, é uma revista física que a gente vende até hoje para o mercado, né, e é o único brinde que a farmácia pode dar para o consumidor, é o almanac. E ele vendeu e depois para entregar o valor já custava muito mais, ele teve quase problemas financeiros com uma baita de uma venda, né?
Agora, não foi a primeira, não vai ser a última, né? A gente, como eu comentei, eu assumi em janeiro de 2020, em março veio a pandemia. Ah, a gente já vai entrar em mais detalhes sobre isso, Então, assim, né? se a empresa ela tem um propósito bem definido, né, e uma cultura de valores bem definidas com a sua equipe aguerrida, unida, sabendo o que estão fazendo lá dentro e tudo mais, facilita muito você passar por todos os períodos. A gente já passou períodos difíceis, sim, períodos que tivemos que fazer grandes demissões e tudo mais, mas tem que se tomar as decisões. Uma das grandes coisas que eu particularmente levo como lição é que você não pode protelar grandes decisões. Você tem que tomar, por mais duras que elas sejam, elas têm que ser tomadas nos momentos certos. Porque se você ficar protelando, né, deixando para depois, o CNPJ sofre demais e talvez ele não consiga mais recuperar. Então muitos executivos, o mercado começa a ficar ruim, eles não fazem um downsizing, que é diminuir o tamanho da empresa, eles não pensam no caixa como deveriam pensar, eles continuam com os gastos familiares altos, né? E aí a empresa sofre, e aí talvez ela não consegue recuperar. E é onde você tem os grandes falências de grupos. E também não viram o mercado, né? Não avaliaram o seu mercado, se o mercado ele tem futuro ou não, né? O meu bisavô, como ele fez ser fonte de saúde, ele não limitou a ser a melhor empresa do melhor xarope de tosse. Se ele tivesse falado assim, nós seremos a melhor, o propósito, ser o melhor xarope de tosse do Brasil, nós já somos, né? Óbvio, o Melagrão é o melhor xarope, é fitoterápico 100%. Só que ele está limitando o tamanho da empresa. Nós vamos ficar só no mercado de xarope. E vai ser sempre um produto só. Só um produto, né? E tem vários exemplos de empresas que morreram porque elas eram apaixonadas pelo produto e não pelo propósito em si, não pelo que elas queriam fazer de diferença na sociedade. E ele, imagine, em 1945, né, não tinha livros escritos sobre propósito, e ele sobre diversificação de portfólio, e ele não tinha nada fincou disso. ser fonte de saúde. Então eu comento com você, em 1945, o que era ser saúde? Eu vou olhar para o espectador, o que era ser saudável? Olha, em 45, na Segunda Guerra Mundial... Era estar vivo. Acho que viver ali até os 60 já estava bom. 60 era muito. A gente conversa e assim, as pessoas falam, elas vêm e falam assim, ausência de doença. Saúde, na época, era ausência de doença. Então o portfólio estava linkado a medicamentos para tratar a doença, certo? Hoje, o que é ser saudável? O que é ter saúde? É uma gama tão ampla, né? Você, acho que se sentir bem, ter energia para viver o dia, poder ter tempo também, são tantas coisas que é muito filosófica essa pergunta. Ela é filosófica, mas ela é exatamente o que a população está consumindo. Uhum. Ela está consumindo o quê? Ela quer longevidade com saúde, com eu chegar bem. Então, saúde mental, saúde espiritual, saúde do corpo. A gente não estava falando de doença, você percebeu? É verdade. A gente não fala mais de doença, é ausência de doença. Pelo contrário, eu tenho que estar saudável. Então, eu estou me exercitando mais, eu estou cuidando, estou fazendo exame de sangue, exames periódicos, e com isso eu vejo que está faltando uma vitamina B12, está faltando uma vitamina E, está faltando uma suplementação, porque eu estou perdendo massa muscular. A creatina para depois de uma academia, um ômega 3 que o meu médico recomendou eu tomar desde já, porque quando eu chegar com meus 80 anos, meu coração vai estar bem melhor do que se eu não tivesse tomado. Um ômega com EPA para minha parte de cognição. E aí você pega o portfólio do catarinense, ele hoje, mais de 60% dele, ele é de suplementação. A Catarinense Nutrição tem todos esses produtos que eu comentei, a gente já abarca e está sempre lançando tudo que tem de novidade para isso. E a gente não fugiu do propósito. Nós continuamos sendo fonte de saúde. Então hoje o Melagrilhão, o Sadol, o Bálsamo Branco, eles são uma pequena parte da empresa. O Melagrilhão é o nosso sobrenome, é o nosso carro-chefe do sobrenome, mas hoje ele não é o que mais fatura. Né? Porque a gente esteve sempre antenado a isso. E a suplementação tem mais de 40 anos dentro do Catarinense. Né? E a gente leva a suplementação dentro da empresa como se fosse um medicamento. Isso para quem quer da área de saúde, para quem
né, os nutricionistas, os médicos, os farmacêuticos sabem a diferença que é uma indústria farmacêutica para apenas uma empresa de suplementos. Os rigores técnicos de qualidade, garantia, assuntos regulatórios, estabilidade, né, isso são para a indústria farmacêutica e a gente mantém. Né, isso vai acontecer. A Anvisa está exigindo cada vez mais, o que é muito bom, né, para o consumidor. Né, vocês viram esses testes que aparecem às vezes em jornais, no Instagram, a teste de creatina, tinha 10% de creatina dentro, né? Isso não existe pra gente, isso não passa, essa cultura nas empresas não existe. É 100%, é 100%. Né? Porque o medicamento não pode ter essa variação. Você está falando com a saúde da pessoa, e a suplementação é isso também. Por isso que a gente vai perpetuando, a gente vai mantendo Se deixar, eu vou falar o dia inteiro. E você falou um pouco dessa diversificação do portfólio, Alexandre, e antes de falar sobre a sua chegada na empresa, como é que foi naquele período muito específico da humanidade, né, que você assumiu a presidência, eu queria falar um pouquinho sobre a diversificação do portfólio. Uhum. Hoje vocês têm quantos produtos, quais são as linhas que vocês estão olhando, quais são as avenidas de crescimento? Nós temos mais de 200 SKUs, né, produtos, e aí a gente tem, como eu falo, produtos, e a gente tem algumas que a gente faz marcas para varejistas. A gente tem marcas próprias, a gente dá exclusividade para um varejista, para uma rede de farmácia, ou a gente faz com a marca deles, que eles confiam na gente para fazer. Aí somando isso tudo dá mais de 500 produtos que a gente tem dentro do estoque. Tá? Mas alguns só mudam o nome, né? Uhum. O nosso foco está em OTC, que é medicamento isento de prescrição. A gente não entra em medicamentos prescritos, nós não visitamos os médicos, a nossa equipe visita as farmácias. Então a gente trabalha com medicamentos que não precisam da prescrição. Né? Então tem um portfólio de um pipeline para esses tipos de produtos e medicamentos, que vão sair ao longo do tempo, demoram mais tempo, por causa que é normal, tem do PDI, demora tempo. E a nossa avenida de crescimento mais acelerada está em longevidade. Né, pensando sempre na longevidade. E a longevidade ela abarca desde da criança. A mãe que se preocupa em dar ômega 3 para a criança, ela já está se preocupando com a longevidade dessa criança. Né? Se ela se cuidar desde o início, ela vai ter uma vida mais longeva com saúde. Né? Antigamente as pessoas chegavam, se chegasse com 70 anos, ele estava muito mal. Hoje um homem de 70 anos, ele está jovem, né? Sim. O avô não quer ficar mais cuidando só do neto, né, a avó, né? Eles querem viajar, eles querem curtir, ou estudar novamente, fazer outra profissão. Todo o motor da economia agora, a economia prateada, né, que fala das Exatamente. pessoas com mais de 50, 60 anos. Mas eu já falo mais de 60, porque 50 Sim. anos são pessoas tão... Muito jovens. Bom, eu tô com 46, eu tô chegando nos 50, eu tenho que jogar para mim. Sim, e Alexandre, queria voltar um pouquinho, então, quando você assumiu a presidência, porque a gente falou um pouco da visão do seu bisavô quando ele criou o negócio, Uhum. das questões que seu pai viveu também na presidência, com planos econômicos, enfim. Você assumiu a presidência da empresa em janeiro de 2020. Sim. Um período muito específico da história. Todo animado. Todo animado, cheio de planos. Cheio de planos. Como que foi? Em março veio a pandemia. Eu costumo dizer que o meu plano, o primeiro plano que eu tinha era ir visitar a China. Ah! Foi o primeiro plano a cair por terra. Puxa vida. Para você ver como mudou completamente. Foi muito desafiador para todo mundo, né? A humanidade, todo mundo sofreu, teve gente que perdeu entes queridos, foi uma coisa... E ali também foi onde as pessoas começaram a perceber que não é só a ausência de doença que quer dizer saúde. Né? Quando você morre de uma gripe e você não estava aparentemente com nenhuma doença, quer dizer que você não estava saudável. As pessoas começaram a fazer exames mais regulares e começam a perceber que a suplementação é um caminho, né, sem volta. É um caminho que, se você quiser ser longínquo, você precisa. Então, ao mesmo tempo que a gente teve toda essa mudanças internas de como tratar, porque a gente não parou, era uma indústria de saúde e não parava, a gente não fechou. Então a gente tinha que estabelecer todos os rigores de como produzir sem contaminar as pessoas. E foi quando o meu irmão, que era o presidente, eu assumi em janeiro, né, em março, falei assim, vem me ajudar, né, é óbvio. A gente em família, todo mundo se ajudou, ele ajudou a escrever todos esses protocolos,
né, de a gente não ter doenças infectadas lá dentro, o que a gente passou muito bem, né, a gente conseguiu fazer um padrão muito rigoroso e não paramos em momento nenhum. Pelo contrário, começou a aumentar muito as vendas porque as pessoas começaram a buscar as suplementações, né? Então, assim, o xarope em si parou de vender completamente. É mesmo? Sim, porque as pessoas estavam dentro de casa, Sim. não tinha mais a contaminação, né? Então caiu muito as vendas. Mas, em compensação, a suplementação cresceu bastante. E a gente estava no meio de abrir a nossa filial em Aparecida de Goiânia. Nós estamos em Joinville, no centro, né? O meu bisavô, quando comprou o terreno, minha bisavó perguntou para que tão longe do centro. Hoje ele está no meio das duas principais avenidas. Então a gente precisava crescer. E aí a gente pensou no Brasil em todo e fomos para Aparecida de Goiânia. E estava no meio do processo. Então eu estava assim, sem capacidade produtiva suficiente, tendo que abrir a filial, mas fechada a obra, porque a obra tinha que estar fechada. Então foi um período bem desafiador, complexo. mas eu diria que baita pós-graduação, com pós-doc e tudo mais, para alguém que está virando presidente, né? Porque você pega o assunto de frente, tem que resolver. Não tem como se esconder debaixo do cobertor e chorar. E foi difícil para minha família, para minha esposa e meus filhos, que ficavam em casa, eu saía de manhã e voltava à noite, né? E ainda ficava isolado dentro de casa, porque a gente não sabia como era a contaminação. Então eu era o agente contaminante que vinha de fora. Então eu tinha que ficar isolado deles, então a gente ficou alguns meses isolados, assim, um longe do outro dentro de casa. Então foi, na pessoa jurídica e na pessoa física, foi bem complicado. Mas passou, crescemos, conseguimos mostrar o nosso propósito. Já deu para ir para a China? Ou... Fui esse ano. Impressionante. Que precisou adiar 5 anos a viagem. Precisei adiar 5 anos a viagem, aí fui esse ano. É um país muito impressionante mesmo. É impressionante a tecnologia deles, eles estão muito à frente da gente. Uma tecnologia, assim, impressionante. E por falar em tecnologia, queria chegar na indústria de hoje, como vocês estão hoje. Você falou que vocês têm essa unidade também em Aparecida de Goiânia. Qual que é o tamanho da empresa? Qual o panorama geral? Qual o faturamento? Número de funcionários? O que você pode contar para a gente? Hoje a gente tem 660 colaboradores, né, e mais quase, se não me engano, mais 200 representantes comerciais. Né? Os colaboradores nas duas plantas? Nas duas plantas, somando elas. Né? Aí o representante comercial está fora desse cálculo, mas eles são mais de 200 representantes. Tá? A gente está chegando em mais de 500 milhões de faturamento esse ano. Né? Nós mais que triplicamos a empresa desde 2020, quase quadruplicou. Então, assim, vem crescendo bastante. As metas são dobrar a empresa nos próximos 4 a 5 anos. Né? E está muito bem galgado, temos um plano muito bem estruturado. São crescimentos que a gente já vem fazendo, então não é crescimento irreal, é um crescimento que a gente já está fazendo, então só não pode perder o foco, como eu estava argumentando. As nossas duas plantas, elas têm capacidade produtiva para atender isso, só que uma indústria farmacêutica precisa sempre pensar além, muito com antecedência. Então, provavelmente em 27, nós vamos estar começando a fazer a nova planta Fabril para atender o todo, né? Para atender, para passar desse BI, porque você demora muito tempo para fazer uma indústria farmacêutica, todas as regulamentações. E aí a gente vai pensar ainda como fazer essa segunda parte, a segunda etapa. Mas ainda não tem um local, uma definição? Não, provavelmente serão nas duas plantas expansões, né? Uma expansão nas plantas? Nas plantas, já existem. Né? Provavelmente. E hoje vocês estão concentrados no Brasil ou já existe planos para exportação para América Latina? Nós estamos concentrados no Brasil, mas a gente faz uma venda para o Paraguai. Né, que um representante pegou, galgou, conseguiu, e a gente tem lá uma indústria farmacêutica que importa da gente e vende os nossos suplementos lá no Paraguai, em Assunção, praticamente. Então, é uma operação pequena, mas já é uma exportação. Mas o Brasil é muito grande. O Brasil é enorme, a gente ainda tem muito a conquistar os espaços. Nós estamos falando de mais de 90 mil farmácias nesse Brasil todo. A gente atende, sempre tem um xarope melagrão, vai ter em quase em todas as farmácias, mas atingir com todo o portfólio é difícil, então esse é o objetivo,
chegar em mais farmácias com mais portfólio, para o consumidor achar a gente com facilidade. O consumidor não precisa ficar procurando a gente, esse é o meu objetivo. O consumidor não pode ficar procurando, ele tem que achar a gente. Então, canais como suplementação em lojas especializadas, a gente também está entrando com mais afinco nessas lojas e assim por diante. E vocês fizeram um rebranding esse ano, mudaram um pouco a cara da empresa. Isso faz parte dessa estratégia para chegar nesse faturamento bilionário ali daqui a pouco? É um plano estratégico para vocês de crescimento? Sim, o rebrand é até para contar essa história, né? Porque as pessoas que acham que uma empresa de 80 anos, acham que é uma empresa recalcada, velha, antiga, né? E pelo contrário, né? Eu costumo dizer que o Catarinense hoje é uma startup de 80 anos, nós estamos em uma ebulição muito grande, né? Em PDI eu tenho mais de 40 pessoas trabalhando em novos produtos, né? Então, o rebrand é uma forma de você recontar a história, trazer uma jovialidade a essa companhia, né? Então, por exemplo, antes era Catarinense Pharma, antigamente era Laboratório Catarinense. E aí o laboratório, o nome laboratório começou a ser muito usado para laboratórios de análises clínicas, que tira sangue, né? Então você pode ver laboratório Fleury, laboratório, né, Gunning, laboratório. E aí a indústria farmacêutica começou a utilizar o Pharma. Então a gente fez um rebrand há alguns anos atrás com meu irmão, e aí botamos Catarinense Pharma, com PH. Só que aí você faz pesquisas de marketing e vê que acaba confundindo o consumidor, porque a gente é conhecido como catarinense. Melagrão é o catarinense que faz, Melagrão é a indústria, Catarinense Nutrição é da catarinense. Então, vamos falar só de catarinense, a fonte de saúde do Brasil, que é o nosso propósito, né, de levar essa saúde a todos os brasileiros. E a estratégia de crescimento de vocês para os próximos anos, para chegar nesse faturamento, enfim, para crescer cada vez mais, dentro dessas avenidas que você falou, de suplementação, de continuar também expandindo o portfólio de produtos, ou tem algum outro negócio, alguma outra visão que você tem para essa estratégia? São ampliar canais e portfólio de produtos onde a gente já está, em suplementação e medicamentos de prescrição. Tem um mundo ainda a se fazer nesses dois canais. Se a gente não focar, a gente acaba se perdendo, né? Sim. E assim, a companhia também tem recursos limitados, né? Não são recursos ilimitados, você pode tentar todos os caminhos, você tem que estar muito bem focado para fazer, mas está muito ligado à parte de longevidade, muito ligado. E como que vocês vão investir nesse crescimento? Porque eu pergunto isso, porque o Zero ao Topo é do Infomoney, e a gente sempre está interessado em saber se tem um novo IPO vindo por aí, se tem alguém buscando investimento. Vocês devem crescer, inclusive fazer esses investimentos que você falou de olhar para aumentar a planta, para aumentar a fabricação. É tudo com caixa próprio ou vocês devem buscar investimentos externos, um IPO, enfim? O IPO ainda está muito longe. Se tiverem, né, se a família decidir, mesmo ela decidindo, ela quer fazer, está muito longe. Né? O IPO depende de duas grandes questões. Primeiro, o mercado tem que estar bom para isto, né? E segundo, a empresa também tem que ter um tamanho razoável para conseguir uma boa, para as ações serem bem, ter liquidez. Senão ela fica um ativo que não tem liquidez, não tem sentido nenhum. Então isso não está nem se cogitando dentro da empresa, porque a gente não está, nenhum dos dois está no período. Nem o mercado está bom e nem a empresa ainda está no tamanho necessário para fazer um bom IPO. Né? O nosso crescimento é feito com orgânico, com caixa, reinvestindo lucro, controlando a parte de dívidas, pegando dívidas estruturadas, né, para dar frente a isso. Uma indústria que necessita de muitos investimentos, né, uma planta dessa, você está falando de mais de 100 milhões de investimentos, né, que você vai ter que fazer para frente. Então você tem que estar vendo bons financiamentos, né, com BNDES, com outros agentes, né? E aí você tem que estar atento. Então a gente tem toda essa equipe, como eu vim da área de finanças, então eu também tenho um pouco da noção disso. Mas assim, abrir para sócios, por exemplo,
a empresa já teve sócios. O meu bisavô, quando fez, ele tinha sócios. E aí a geração dos meus pais, né, e dos meus tios, que era a terceira geração, eles recompraram essas ações. Então eles entregaram para a quarta geração 100% das ações. Então não faz sentido nenhum a quarta geração abrir para novos sócios, sendo que foi um movimento que a família fez de fechar as ações. Então a gente não tem plano nenhum de abrir para um sócio novo e tudo mais. O crescimento vai ser com caixa própria. Crescimento com caixa própria, orgânico, como sempre foi. Uhum. E é mais doído, mas é o que tem que ser feito. É o que chamam de bootstrap hoje em dia, as startups, Bootstrap. né? Vai crescendo com os seus próprios pés. Uhum. E por isso que tem que pensar, né? Você pega esse ritmo de lançamentos, né? Se você errar um, é bastante dinheiro que não retorna. Então você tem que saber muito bem para onde você tem que estar fazendo. Uhum. Né? E Alexandre, você sendo parte da família e trabalhando no negócio, você também espera que isso passe para os seus filhos? Você enxerga eles trabalhando ali? Como que é o processo de sucessão dentro da família? Porque a família vai crescendo. Sim. A quinta geração já está aí, né? A quinta geração, são 6, né? Eu tenho uma sobrinha de 19 anos, um sobrinho de 16, aí tem os meus filhos de 15 e de 13, aí tem uma outra sobrinha de 10, e a outra tem 1 ano e meio. Então nós temos um Essa range daí tá um pouco de 1 ano e meio para 19. Vai demorar um pouco mais. Vai demorar mais. Mas eu estou fazendo um trabalho que a gente começou já há 2 anos, que chama o Conselho do Futuro. Eu tenho 2 conselhos, o familiar e o consultivo, e aí nós criamos o Conselho do Futuro, que são com eles. Então, o primeiro conselho eles foram e eles tiveram uma aula do que a empresa faz. O que o Catarinense faz, o que a ABplast faz, para entender. Né? Aí depois vão e entram na indústria, ver lá como é que funciona a máquina e tudo mais. Aí depois tem uma visão de marketing, tem uma visão ainda financeira, não tem, ainda não, aqui mais meio ano, 1 ano já dá para introduzir coisas financeiras. Por quê? Porque o meu entendimento trabalhar na empresa da família tem que ter aptidão. Então assim, não adianta você fazer uma faculdade de moda e querer trabalhar na indústria farmacêutica, não faz sentido. E mesmo assim, se você fez uma indústria de farmácia, não quer dizer que você tem aptidão para trabalhar dentro dela. Né? A vaga não está garantida para você. Você vai ter que conquistar a vaga, assim como todos os outros colaboradores, né, que tem. Então, mas todos são herdeiros. E o herdeiro ele vai assumir, né, a empresa no futuro. De que forma? Através de um conselho. Se ele não está atuando diretamente na gestão, ele vai estar no conselho cobrando a gestão atual. E só vai saber cobrar quem entende do negócio. Senão ele vai ser rapidamente, vai ser visto que eles não entendem, vai ser talvez enganados ou não vão saber fazer as perguntas corretas para a empresa prosperar. Então o conselho futuro é fundamental. Ele vai servir para os dois. Se um tiver aptidão e for, etc., ele vai conquistar naturalmente a vaga dele dentro das empresas. Não é proibido. Mas ele tem que conquistar. Não é proibido e também não é garantido. Né? Agora, todos serão herdeiros. Todos herdarão em algum momento vão herdar as ações. Eles têm que saber cobrar os gestores, né, que estão atuando lá. Eles têm que entender do business. É essencial. Então, para a prosperidade do negócio, inclusive. Para a prosperidade, comentando com você. Ontem eu estive aqui na XP com os meus 2 filhos, eu estou passeando aqui em São Paulo, e aí o Rodrigo Toledo, né, eu liguei para ele, ele me levou a visitar aqui o escritório da XP, onde um rapaz de 13 anos, outro de 15, num período de férias, da semana de férias deles, estavam visitando o escritório. Qual que é o meu objetivo? Aguçar a curiosidade, aguçar essa visão de que existe mundo fora da empresa, existe mundo de como funciona um mundo, né? Se é um mundo financeiro ou não, mas aguçar, eles começaram a entender que, opa, que legal, como foi ter ele contando a história dele, do Rodrigo dele, como ele começou, é legal, para eles entenderem. Ter contato com outras profissões também, Exatamente. Às vezes importante, até para eles entenderem, saberem o que é legal para eles, o que eles querem fazer. Eles têm que fazer. Se um deles, né, se um dos sobrinhos decidir, como eu comentei, fazer moda, nossa, vai ser muito bem na família, todo mundo vai apoiar aquela pessoa. Mas não faz sentido botar ela para trabalhar lá dentro, né?
ela vai ser sucesso na vida dela de moda, né? Assim como você fez jornalismo, né? Vai trabalhar na empresa, não faz tanto sentido, né? Agora, a administração, e aí, enfim, tem mega. E a minha sobrinha já está fazendo administração. Sim. Engraçado, ela tinha a ideia de fazer mais ou menos isso, moda, artes, uma coisa assim. E aí, com esse programa de Conselho do Futuro, ela adorou as empresas. Ela adorou o mundo do marketing, por exemplo. Que era uma coisa que ficava muito distante para ela, às vezes, Não, né? A indústria não não conhecia. tinha conhecimento. Aí nós colocamos ela, um dia ela participou da nossa convenção de vendas. E ela participou atuando, trabalhando junto com o pessoal de marketing que faz a convenção. Ela amou. E aí, rapidamente, ela falou, não, eu vou fazer administração. Ok, se ela vai trabalhar na empresa, depende dela. Não do tio ou do pai ou do outro tio, né? É uma boa dica para quem tem empresa familiar e está pensando em como fazer a sucessão, realmente a gente despertar o interesse de uma forma genuína. Eu vejo algumas empresas que elas proíbem a entrada da próxima geração, é proibido estatutariamente. Eu acho isso um pecado, né? Porque quem sabe tu não tem um talento ali dentro? Quem sabe você não tem um próximo sucessor, o próximo cara que vai fazer uma próxima transformação da empresa? E por que você está negando isso, né? Ah, só porque ele nasceu, daí ele não pode trabalhar na própria empresa? Eu acho isso um pecado, né? Acho que a empresa ela perde por isso. Entendo os motivos de vários, mas acho que ela perde, né? Então ela tem que ter métodos de como fazer. E também não ser assim, vai, trabalha lá, ganha o teu salário e não precisa nem trabalhar. Entra de qualquer jeito, né? Faz qualquer coisa. Aí tá errado. Aí que as empresas perdem, porque você colocar uma pessoa para tocar uma indústria que tem uma responsabilidade muito grande, né? São 660 famílias, né? Pessoas trabalhadas que são famílias, que você toca e você não tem paixão por aquilo que você faz, naturalmente os resultados vão ser muito ruins a médio prazo. Porque a pessoa não tem paixão, ela não tem vibração. E aí você também vai se cercar de pessoas sem vibração. E a empresa vai sofrer. E aí você tem algumas gerações colocam todo um legado à bancarrota. E você vai ver porque fez um plano de sucessão errado. Exigiu que a pessoa, sei lá, não queria, ou ela caiu no colo dela, o pai morreu, tinha que assumir e ela não gostava daquilo. E por falar em legado, Alexandre, qual é o legado que você quer deixar no negócio? Como você quer ser lembrado? O meu legado eu quero deixar, eu costumo dizer que eu quero um crescimento sustentável acelerado. Por muitos anos, o catarinense, eu sempre comentei de uma forma assim, a gente tem uma reputação muito maior do que o tamanho nosso de faturamento. O que é excelente, a reputação é mais difícil de ter. Isso eu tenho que agradecer todas as gerações anteriores, essa reputação maravilhosa, eu tenho que manter isso. Mas a gente precisa trazer, né, o tamanho da empresa para isso. Ela precisa ser, senão ela vai ser esmagada pelo mercado. Não vou conseguir passar para a próxima geração. Precisa capitalizar essa reputação, né? Isso, você capitalizar. Então, assim, crescimento sustentável. Sustentável vem... Por que o sustentável vem antes do acelerado? O sustentável vem primeiro em manter os valores da empresa. Então, assim, eu não vou permitir que a gente cresça de forma acelerada e eu moa as pessoas por dentro. Eu faço uma máquina de triturar gente, que seja um ambiente péssimo de trabalhar, que seja um passando a perna no outro. Isso não é. Então, assim, os valores têm que estar, a alegria da Dion vão ser ficar. E também no caixa. Não adianta você crescer e despreocupar como eu sou um bom financeiro, né? Você não ter o caixa, né? Caixa é rei. Caixa é rei. E você perde essa visão e você tem algumas empresas que cresceram, faturam milhões e estão com uma dívida impagável. Porque daí os juros passam de 6% para 15% ao ano. Isso acontece no Brasil, né? A gente sabe. Como nós estamos exatamente agora, e o teu custo da dívida fica impagável. E você está lá faturando horrores, você não pode mais faturar, porque você não tem mais condições de fazer isso. E acelerado por quê? Porque a gente ficou tempo sem ter um bom crescimento, então temos que acelerar, porque os outros estão, né? E o Brasil é igual para todo mundo. Se o mercado está ruim, ele está ruim para o meu concorrente também. Se ele está bom, ele está com um bom concorrente. Então,
quem é mais eficiente vai conquistar. Então esse é o, né, se vai estar 15% dos juros, 20, 5, vai estar para todo mundo. Né? Então o foco é esse, crescer, Eu quero deixar uma fazer o negócio empresa, deslanchar. eu quero deixar uma empresa muito maior do que eu recebi na presidência, no sentido de tamanho, reputação, transbordar isso para todos os cantos, que a gente já tem uma reputação ímpar. Todo mundo que consome os produtos, eles falam, qualidade indiscutível, eu não discuto a qualidade do catarinense, eu consumo sem, porque minha avó me dava, né, minha mãe, o meu médico recomenda, eu consumo, e trazer isso para a mesa de todos os brasileiros. Agora, tem uma dificuldade aí também no negócio, Alexandre, de você trabalhar numa empresa que tem justamente isso, essa lembrança, quer dizer, não sei se é exatamente uma dificuldade ou uma vantagem, de você estar no imaginário das pessoas, o produto é um produto, como você disse, passa de geração em geração, avós indicam para mães, que indicam para filhas, que indicam para... Enfim, Sim. é uma coisa geracional mesmo. E mexer em um produto como esse também, de repente fazer uma mudança de embalagem, fazer uma mudança de formato, uma mudança até do produto, fazer um produto diferente, tem um impacto direto no consumidor. Como que é lidar com isso? O Melagrião, você não pode simplesmente fazer uma roupagem completamente diferente. Você tem que manter a sua linha, você vai fazendo mudanças sutis, mas que vão atualizando ele. Se você pegar todas as embalagens, você vai vendo que houve... Você fala assim, nossa, teve uma mudança grande, mas elas foram feitas paulatinamente. Muito devagarzinho. Muito devagarzinho, e você vai tendo atualização dela. E outra coisa, às vezes não é nem porque a empresa quer, são mudanças regulatórias, que você precisa mudar na embalagem porque houve uma mudança regulatória, uma normativa, e você é necessário fazer essa mudança. Né? Então você aproveita e faz alguns tipos de mudança. Então o Melagrião, você tem essas marcas heróis, né, que você cuida muito bem de como vai mudar o processo. E outras têm mais uma atualização de como, né, a Catarinense Nutrição, ela vai sofrer uma roupagem agora, né, para o próximo ano vai sofrer uma roupagem, mas ela não tem uma mudança, mas não é tão drástica. Você vai continuar percebendo que é o catarinense, né, que é o frasco do pote azul, que a gente chama, né, que é a nossa identidade, que a gente fez na Abeplast, né, a gente pega nossas forças, nossa indústria de plástico fez etc, e a gente tem esse molde dedicado ao catarinense, só a nossa. E Alexandre, a gente chegando já no final da nossa conversa, tem algumas perguntas que eu gosto de fazer sempre para os convidados, e a primeira delas é o que você faz quando você não está trabalhando? Eu fico com a família, né? Eu fico com a minha esposa, meus filhos, eu tenho um barco, eu adoro andar de barco. É mesmo? Joinville tem uma baía, a Baía da Babitonga, é uma baía que começa lá em São Francisco do Sul e termina em Joinville, né? É um lugar excelente de passear de barco. Então eu tenho uma turma que tem barco, a gente sai juntos, né? Também vou para a fazenda da minha família, onde minha mãe adora ir. Então eu gosto de estar em família, né? Eventos sociais, etc., mas principalmente em família. E o barco é onde eu relaxo, é onde eu consigo desligar a chave. Né? Legal. E para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Nossa Senhora. Eu tenho uma ligação muito grande com o meu irmão do meio, o Adriano, que era o antigo presidente, né? Até porque ele foi o presidente. Né? Então, e o presidente mais atual, meu pai já deixou a presidência há mais tempo, né? Você é o caçula? Sou o caçula. Mas são 2 anos de diferença, nós somos muito pouco tempo. Então eu falo com ele, né? E eu tenho uma pessoa do mercado farmacêutico que hoje é um grande amigo meu, chama Edson Tamassia. Ele é o presidente da Febrafar e presidente da Farmarcas. É um cara que conhece tudo da indústria farmacêutica, do mercado farmacêutico de varejo. E grandes dúvidas da empresa e tudo mais, etc., eu costumo nem ligar, eu pego o avião e faço uma terapia com o Edson, ele é meu guru, e a gente senta junto e ele me ajuda bastante. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo mais jovem, voltar no passado em algum momento e dar um conselho, que conselho que seria? Conselho para mim mais jovem? Essa eu não tinha pensado ainda. Essa é boa. Sofrer menos. Sofrer menos. Eu tive momentos de bastante sofrimento
né? Eu internalizo muito os problemas. Porque, querendo ou não querendo, a indústria familiar, ela é um ente seu. É como se fosse um parente seu. Então, se ela está indo mal, você sente isso. E você, quando você assume a presidência, você, agora, já volto para a pergunta, você não está cuidando só da indústria, você está cuidando da família toda. Porque se a indústria vai mal, toda a família vai mal financeiramente. Toda a família vai mal. E provavelmente ela nem mais vai se encontrar. Né? Porque começa a se brigar e não se encontra mais. Então, assim, você cuidar disso é fundamental. Você está cuidando da indústria e da família. É um peso grande. É um peso grande. E eu diria que para mim mais jovem é não sofrer tanto, né, de saber que assim problemas virão e você tem que enfrentar de frente. Muitas vezes, às vezes eu queria me cobrir assim, né, ficar debaixo da cama, mas isso não resolve nada, só posterior. Então assim, enfrentar o problema de cara e também não achar que tudo vai se resolver por sua cabeça. Às vezes não depende só de você, às vezes a conjuntura vai mudando e a solução ela se toma por outros agentes, não só por você, então não se cobrar tanto. Que eu me cobrei bastante e me cobro ainda. Ainda se cobra, né? Bastante. Tem algum livro, algum filme, alguma série que você indica? Eu gosto sempre de pegar indicações com os convidados. Não. Tem nenhuma? Livro eu tô agora, desde a pandemia, eu confesso que eu tô sem ler direito, tá? Porque fiquei meio agitado, tem que dar uma baixada ainda, mas eu gostava muito de ler Ken Follett, que é um escritor e de romances, assim, né? E ele tem uma... É bom para fugir um pouco também, fugir. né? Livros de negócio só o tempo todo, tô cansada também um pouco. Maravilhoso, o Ken Follett, o Dan Brown, Ken Follett, são livros que ele te prende, assim, ele te leva. O Ken Follett tem uma trilogia, são 3 livros que falam da história de 1900 a Obama, a história do mundo, entrelaçada com histórias de famílias, né? Então, assim, é muito legal, um livro, assim, que tu se prende, assim, eternamente. E de filme, eu gostei muito de um filme do Dan Washington, se eu não me engano, é Queda de Gigantes, que ele é um treinador de futebol americano, que tinha a parte racial lá, e ele consegue quebrar e se formar uma equipe muito, muito forte, correta, e contra tudo e todos, né? Contra uma pressão da sociedade inteira. Tá vendo? Conseguiu dar sugestões, ué. Verdade, não tinha pensado. E tem algum conselho que você daria para quem está começando um negócio agora, ou para quem está assumindo um negócio da família, de repente, passando por questões que você já passou? Se alguém está começando um negócio agora, tem uma coisa que eu dizer assim, você tem que gostar do que está fazendo, porque vai te tomar bastante tempo. Então, assim, se você não gosta, ele vai tomar teu tempo. Se você gosta, você vai nem perceber o tempo que passou. Tá? Então, isso é um natural. Então, assim, aí você vê pessoas jovens, às vezes as pessoas falam assim, os jovens não querem mais nada com nada. Pelo contrário, eles estão fazendo empresas do zero, startups, eles trabalham 20 horas por dia. Eles não percebem que eles trabalham 20 horas por dia, né? Porque eles gostam. Então faça uma coisa que você goste, né? Comentei, gostou de moda? Vai fazer moda. Não vai se meter na indústria que não é o teu lugar, né? E para quem está assumindo um negócio de família já concreto, é saber que você não está só assumindo a presidência da empresa, mas está assumindo também uma responsabilidade da família toda. E aí que você também não é o único que tem que tomar decisões, você pode se escutar as pessoas, tenha a humildade de escutar quem já esteve lá, né? Escutar pares, escutar gente que está em menor cargo que o seu e escutar gente de mercado, como eu estou fazendo. Que eles dão muitas soluções, muitas dicas, ou basta um ombro que às vezes tu chora e sai mais aliviado. Às vezes é só isso, né? Colocar um pouco para fora já ajuda. Ajuda, ou ele conta uma história parecida, que alguém que também passou, e você vai ficar preso só dentro de casa, só com seus problemas, só para você, não faz bem. Externalize esses problemas para pessoas que você pode externalizar, não para todos, para não parecer fraqueza, né? Mas externalize, não fique só para você.
E você considera que você já está no topo? Não, não, Eu acho que nunca teve ninguém que falou, tô sim. não. Pelo contrário, eu estou pensando nos próximos 5 anos e depois o que eu vou fazer nos próximos. O dia que eu achar que eu estiver no topo, eu vou passar a presidência para alguém. Porque daí eu não estou mais sendo um agente transformador da empresa, né? O dia que eu achar que isso chegou o momento de que, tá bom, tamanho, etc, eu tenho que passar para outra pessoa que tem essa garra de fazer acontecer. Que aí esse é um grande erro de muitos empresários também, que eles ficam sentados na cadeira da presidência e não passam um bastão pelo simples fato de ter o status, o poder, a coisa, mas eles não têm mais a gana, a vontade de estar ali. E aí a empresa sofre. Então, assim, o dia que eu tiver, eu volto aqui e falo assim, estou passando a presidência. Alexandre, muito obrigada pela conversa. Tem algum recado final, alguma mensagem final? Não, eu que agradeço. O recado que eu dou é que, assim, façam o que vocês gostam, estudem. Eu falo para meus filhos, estudem, não adianta, parece clichê, mas estuda, né? Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Tudo que você vai querer vai precisar de estudo. Então estuda, é chato, eu sei, mas vai fazer diferença lá na frente. Tá ótimo, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, obrigado a todos. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e vídeo deste episódio foram feitas por Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paes. Nossas redes sociais são comandadas por Olavo Granado, a direção é da Camila Moura, a edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pelo roteiro e a apresentação deste episódio. Até a próxima história!